Porque eu sei que muito mais o Senhor tem para realizar. Eu sinto a presença dEle. Eu sinto a glória dEle. Ai, meu Deus. A glória e a presença de Deus. Aramassuia kamai, xerecamai, aramassuia cai, né? Ai, necamassuia, necamamachei kamai. A presença dEle é real nessa casa, igreja. Eu não sei como você entrou nessa casa hoje, mas se você abrir o teu coração, você vai sair daqui transformado. Vai sair daqui transformado pelo poder dEle. E eu não posso nada, o bispo não pode nada, mas aquele que deu a vida por mim e por você, Ele tem o poder. Na palma das mãos dEle há o poder para transformar a tua história, amém? Quem crê nisso, diga amém. Jesus, eu creio. Porque eu digo amém, Jesus, eu creio. Eu creio no teu poder transformador. Aleluia, aleluia. Eu quero ler aqui em Isaías 40. Pode sentar ali, meu amor, na minha cadeira. Aleluia. Isaías 40, a palavra de Deus vai dizer assim no verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa e Ele também não se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, mas Ele tem o poder de fazer forte o cansado, de multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, igreja? Os que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Nós não estamos vivendo um tempo fácil, um tempo muito difícil, de dores, de marcas, de sofrimento, de perseguição. E ao longo do que vivemos, reflete muito em áreas da nossa vida. E em determinados momentos, ora estamos exaustos fisicamente, porque o trabalho, a correria, estudo, a agitação, só eu que me canso, eu acho que todo mundo aqui, né? Chega exausto às vezes no fim do dia, e às vezes você só quer tomar um banho, deitar, relaxar, descansar, se renovar para aguentar o outro dia, mas aí você ainda tem obrigações, tem o filho para cuidar, tem o marido para dar atenção, tem que estudar, tem que fazer outras coisas, porque a vida não para esperar. E existe uma exaustão física muitas vezes. Nós somos seres humanos e nos cansamos. Mas para a exaustão física, ou seja, por lutar, por guerrear, por batalhar no dia a dia, seja por uma enfermidade que também traz um desgaste, tem também o desgaste e o cansaço emocional, de tantas batalhas, guerras, traumas, perdas ao longo da vida, ao longo da história. Nós perdemos, nós deixamos, nós sacrificamos, nós abrimos mão de coisas que nos ferem, que nos dói, nós abrimos mão de coisas que amamos, às vezes até por obedecer ao Senhor, e às vezes são apenas dores causadas por marcas, massacre, paulada. Quando eu me levanto e eu acho que agora eu vou, e de repente vem um soco na boca do estômago, eu caio de novo, e aí quando eu falo, agora deu tudo certo, eu me levantei, e aí vem outra porrada e derruba. Isso traz uma exaustão emocional. E existe a exaustão espiritual. Só que quando eu falo de um cansaço físico, ok, eu descanso, me renovo. Quando eu falo de um cansaço emocional, eu tenho em Deus, eu tenho um lugar de abrigo, um lugar de seguro, um lugar de paz. Eu tenho um lugar que eu posso me encontrar, me achar, e Ele vai curar, Ele vai sarar. Eu só preciso deixar Ele fazer, porque Ele é Deus, e Ele não quer só cuidar da tua vida financeira, Ele não quer só cuidar da tua família, Ele quer cuidar da tua alma. Ele quer cuidar das tuas amarguras profundas. Ele quer cuidar das tuas dores e feridas mais íntimas, aquela que nem o teu cônjuge sabe ou conhece. Aquela dor e aquela ferida que às vezes você não fala para ninguém porque dá até vergonha de falar. Mas Ele conhece, Ele sabe, e Ele quer cuidar dessas também, porque Ele é um Pai de amor.
Mas o cansaço espiritual é esse que nós não podemos admitir, aceitar de maneira alguma. Porque às vezes eu posso estar exausta fisicamente, apanhada, sambada, destruída. Eu posso ter vindo de uma família rejeitada, eu posso ter sido rejeitada por pai, por mãe, por amigos. Eu posso ter passado por abuso, por tanta coisa. Ter a alma esgotada, machucada. Mas se eu tiver uma vida em Deus, e o meu espírito estiver cheio da glória, cheio da presença, Ele tem o poder de reanimar, reaviver, reacender todo o meu corpo. Ele tem o poder de estremecer as minhas estruturas, porque o meu espírito fortalecido em Deus, cheio da glória, da presença de Yeshua, Ele me dá gás, Ele me dá vigor, Ele me dá força, Ele me levanta, Ele me faz esquecer as marcas, as feridas, as dores, Ele me põe de pé. Quando eu tenho meu espírito cheio da glória e da presença de Deus, ardendo e queimando, Satanás, ele vai lutar, ele vai tentar, ele vai usar o irmão, a mãe, o tio, o papagaio, o cachorro, o vizinho. Ele vai usar o irmão até na igreja, às vezes, que às vezes aquele irmãozinho não vigia tanto, mas ele não vai conseguir o propósito dele, amém, igreja? Porque um espírito cheio da glória, da presença de Deus, fortalecido, ele tem o poder de voar como águia. Ele tem o poder de transformar o teu corpo. O Espírito, Ele é que tem que estar cheio, e Ele tem o poder de transformar aquela tristeza, aquela angústia, aquele pranto em alegria. Porque quando você olha para a situação e a tua alma grita, a tua alma geme, o teu Espírito diz: mas Jesus vive, mas Ele reina, mas Ele morreu num matadouro, Ele morreu crucificado, só porque Ele te amou tanto, porque Ele te amou primeiro, porque Ele escreveu a tua história, porque Ele soprou no ventre da tua mãe uma história, um projeto de vitória. Ele não soprou vento, Ele não soprou feto, Ele soprou um destino. E Satanás é perito em roubar destinos. Satanás é perito em destruir histórias. Mas nessa noite, em uma campanha de jejum, de renovo, eu venho dizer para você, igreja amada, não há renovo sem busca. Não há renovo sem quarto de guerra. Não há renovo sem secreto. Lá em Mateus 6 o Senhor nos ensina o quê? A ficar orando. Não, ora lá no teu secreto. Porque aquele que vê e assiste também em secreto. Ai meu Deus, essa palavra ela queima no meu espírito. O que você faz lá quietinho, que ninguém está vendo, chorando, sangrando, nem acreditando, desacreditando, lá no seu secreto, no seu íntimo, que você até ora baixinho, para ninguém da casa ouvir e pensar: meu Deus, ela está orando isso. Aquele que te assiste em secreto, o Yeshua, a brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Sarou, o perfume agradável que está aqui nessa casa essa noite, perfumando esse ambiente. Aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que tem o poder, a chave de abrir, e capeta nenhum do inferno tem poder de trancar e fechar. Aquele que te assiste em secreto, Ele responde, Ele te honra, Ele responde, Ele te honra, Ele responde, Ele te honra. Não é no momento que você quer, não é no momento que você precisa, não é no momento, é no momento que Ele entende que é a hora certa de fazer. Existe tempo para todas as coisas debaixo da terra. É tão doido sobre a águia, porque a águia, quando ela vive uns 70 anos, mas quando ela chega em um determinado momento, por volta dos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão, se ela vai morrer, se ela vai viver. Olha que doido isso. Só que se ela tomar a decisão de viver, ela tem que passar por um processo muito doloroso. Ela se isola em primeiro lugar, ela fica sozinha.
Ela voa num alto monte, ela fica lá escondidinha, abrigada. E aí depois ela tem que sacrificar, porque ela vai arrancar as unhas, as penas, ela arranca o bico. Meu Deus, gente, deve doer, né? Sabe por que ela tem que arrancar tudo? Para nascer o novo. Para nascer o novo. Ela faz um sacrifício de arrancar para nascer o novo. Para nascer o novo. E nessa noite o Senhor trouxe você aqui para dizer: é hora de sacrificar. É hora de sacrificar aquilo que te afasta de Deus. É hora de sacrificar aquilo que te mantém distante dos caminhos do Senhor. É hora de sacrificar aquilo que é velho, roupa velha, hábitos velhos, tudo aquilo que não presta. É hora de sacrificar, porque Ele tem o novo liberado sobre a tua vida. O novo dele já foi liberado quando Ele escreveu a tua história e o teu dia. Ele não mudou o destino dele para a tua vida. É hora de sacrificar. Abachai, recamai. Ei, recalabasui, recamai. E o Senhor chama uma igreja. Pode aplaudir a Jesus, amém? Pode aplaudir a Jesus, porque Ele está na casa. Pode aplaudir a Ele, que Ele gosta de ser adorado, exaltado, engrandecido, porque Ele é digno. Ai, Jesus, nós chamamos sacrifício. Só que depois que ela passa por esse sacrifício, ela ainda fica 150 dias lá, esperando todo o processo de transformação. Fica lá escondidinha, esperando. E eu venho dizer da parte de Deus para você, igreja amada, nessa noite: quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós nos posicionamos em vida de oração, quando Satanás não rouba nosso poder de oração, quando Satanás não rouba nosso poder de leitura da palavra, quando Satanás não rouba o nosso posicionamento de santidade diante de Deus, quando Satanás não rouba isso, nada pode te parar. E aí aquele louvor, que nada pode parar a igreja, ele é verdade. Ele passa então a ser verdade, porque quando a igreja está posicionada, nada tem o poder de parar uma igreja posicionada com poder e força de oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fiquei pensando nessa palavra, meditando, e aí o Senhor me levou a Jó. É tão doido que eu falei: meu Deus, Jó passou por tudo isso, porque ele perdeu, ele teve cansaço físico, emocional, esgotamento, ele sofreu perdas, traumas, tudo, meu Deus. E aí eu não tenho saúde, mas eu digo: minha mãe vai cuidar de mim, meu irmão vai cuidar de mim. Eu não tenho dinheiro, mas eu digo: tenho família para me ajudar. Eu digo: eu tenho dinheiro e não tenho saúde, alguém vai cuidar de mim. O dinheiro vai me ajudar, vou comprar um... Ele não tinha nada, ele perdeu tudo. E aí eu falei: Jesus, me dá um coração de adorador. Porque nós falamos tanto de Davi, um adorador, mas Jó foi um grande adorador, porque ele não deixou a fé dele ir embora. O que restituiu e restaurou a vida daquele homem foi porque o espírito dele, com fé em Deus, permaneceu fortalecido. Ah, mas todo dia Jó ficou bem? Não. Se você ler a história, vai ver que não todo dia ele não ficou bem, não. Ele não ficou bem, não. Mas ele não desistiu, igreja. Ele não desistiu. Não desista. Eu venho da parte de Deus te dizer nessa noite: não desista mais. Não desista mais. O Senhor queima no meu espírito: não desista mais. Não largue mais. Não desista mais. Não é mais tempo disso. É tempo de viver as promessas dEle. Mas para eu viver, eu preciso ter uma vida com Ele. Caleb, aos 40 anos, recebeu uma promessa. Foi lá visitar a terra prometida. Meu Deus, né? 10 voltaram falando mal da terra. Só ele e Josué acreditaram. E aí eu me perguntando: Jesus, né? O que é que fez esse homem acreditar tanto? Às vezes é fácil dizer: olhe com os olhos da fé, não olhe com os olhos carnais. Olhe com os olhos de Jesus. Se veja como Jesus te vê. É fácil ouvir, não é fácil praticar. Mas todas as vezes ao longo da minha história, ela não tem sido fácil. E guerras e lutas, todas as vezes que saiu uma palavra deste altar que me confrontou, até mesmo aquelas que me confrontaram e falaram assim: queridinha, você está errada, muda, transforma.
Eu nem falei para ninguém, eu guardei para mim, porque nós somos orgulhosos. Mas eu entendi a chamada de Deus para minha vida. E aí lá no secreto eu disse: Jesus, muda isso que tá feio, né? Tá feio. Eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais ir assim. Eu não quero mais ser taxada como isso, como aquilo. Quero ser taxada como uma mulher de Deus. Quero que as pessoas olhem para mim. Eu não quero que as pessoas me vejam. Quero que as pessoas te vejam. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais desistir. Eu não quero mais que a luta, que a rejeição me pare. Eu não quero, eu não aceito mais. E o meu posicionamento em Deus começou a mudar e transformar coisas. Caleb avistou com os olhos da fé, com os olhos da promessa. Ele foi ver a terra prometida. Então ele não podia ir lá ver com qualquer olho, com qualquer olho. Ele tinha que ir lá com os olhos da fé. Ele viu, avistou, voltou. Todo mundo disse: ah, mas ele e Josué disseram: não, terra da promessa. Aleluia, glória a Deus. Recebeu uma promessa, e depois de mais 45 anos, essa promessa se cumpre. É tão doido que a palavra vai dizer que ele tem vigor para viver. E eu falei: Jesus, mas ele já estava velho. Que vigor foi esse? Igreja, eu não sei você e o teu entendimento, mas se não foi o Espírito cheio da glória, da presença de Jesus, que deu vigor para aquele homem, para transformar o corpo dele, para ele chegar aos 85 anos, avistar, receber a promessa, ver a promessa se cumprir na vida dele, na história dele, naquela idade, e dizer: eu ainda tenho vigor como eu tinha lá quando foi me feita a promessa. Porque os olhos dele estavam em Jesus. Porque o Espírito dele estava em Jesus, cheio da glória e da presença de Deus. Quando nós estamos abastecidos de Deus, pastor, eu não consigo orar tanto. Ore o tanto que você consegue. Quando eu comecei a minha caminhada, eu já estou finalizando. Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu nasci em berço evangélico. É estranho eu dizer quando eu comecei a minha caminhada com Deus, porque eu nasci num berço evangélico, mas eu não tinha entendimento. E um dia, já na vida adulta, eu comecei a minha caminhada com Deus, e eu não conseguia orar. Aquilo era um martírio para mim. Eu dobrava o joelho e me dava tudo. Dor na coluna, dor no pé. E aí eu ficava lá 5 minutos. Igreja, juro, diante de Deus, 5 minutos para mim era 1 hora. Era uma eternidade. E aí um dia, em um culto, que o bispo pregando ministrou que nós precisamos orar. Não existe vitória, não existe servo de Deus, não existe força, não existe. Se você não orar, se você como cristão, servo de Deus, não tiver vida de oração, não tem como. Eu falei assim: Senhor, eu faço um propósito contigo, e eu vou orar 5 minutos, todos os dias. E daqueles 5 minutos viraram 10, e de 10 viraram 15, de 15 viraram 30 minutos. E eu continuei orando, mas ainda, gente, não era fácil. Aí de 30 minutos virou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, aleluia. Eu falei, no dia que eu cheguei, eu falei: Jesus! Mas doeu, aquilo foi difícil. Eu olhava pro relógio toda hora, mas não dá essas 4 horas, uma peleja. E eu falei assim, quando acabou a oração: o diabo é sujo, viu, igreja? Ele veio para roubar, matar e destruir, não se engane. Roubar, matar e destruir. E um dia ele soprou no meu ouvido: Deus nem recebe esse sacrifício. Sabe por quê? Você fica aí se sacrificando à toa, porque Ele não recebe. Porque você fica orando de 15 em 15, orando pro relógio, Deus não está recebendo. E aí eu falei: ai, o Senhor não está recebendo, né? Que triste, que sacrifício de tolo. E aí Deus usou a boca de um profeta para dizer: eu recebo o teu sacrifício. Sacrifício, para mim era um sacrifício orar. Para mim era um sacrifício orar. Mas o Senhor entendeu a minha limitação. O Senhor foi me habilitando no meu sacrifício. O Senhor foi me habilitando dia após dia. Não estou dizendo que é fácil não, igreja, porque é difícil orar. Não é fácil não, mas é necessário, amém? E não só orar quando você tem uma luta, quando você tem uma prova, não. Orar para agradecer, orar para ser cheio. Colocar um louvor e dobrar os joelhos só para dizer: aleluia, glórias ao teu nome, eu te amo tanto, Jesus, e sou apaixonada por ti. Só para dizer isso para Ele.
Nessa noite, igreja amada, eu venho dizer, a águia, ela fica 150 dias guardada. E é tão interessante que quando vem a tempestade, ela voa por cima, onde o sol está. Fica lá escondidinha, ela não luta contra a tempestade. Quando a tempestade baixa, ela volta para o seu lugar. Pare de lutar na força do braço. Pare de lutar contra a maré. Pare de lutar na força do braço, naquilo que você sabe que só o Senhor tem o poder. Ele tem o poder, Ele tem descanso, Ele tem cura, Ele tem refrigério, Ele tem abrigo seguro, Ele tem abrigo secreto. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que não importa o tantinho que você ora, não importa o sacrifício, se é pequeno, se é grande, mas que Ele recebe. Quando você só diz assim, Jesus, eu vou para a igreja hoje, mas ontem eu fui, eu não senti a tua presença como todo mundo sentiu. Eu vi a igreja pulando, gritando, mas eu não senti nada. Mas eu vou de novo hoje, Jesus. Jesus, eu fui para a tua casa, eu cheguei em casa, está tudo do mesmo jeito, eu não tenho mais fé. Mas eu vou de novo, Jesus. Se coloque de pé, igreja. Eu vou de novo, eu vou de novo. Eu vou de novo à casa do oleiro quantas vezes eu precisar. Quando eu precisar ser confrontada, transformada, moldada, mudada. Quando eu precisar só ser renovada. Quando eu precisar que Ele aqueça o meu coração gelado. Quando Ele precisar que Ele renove a minha força de oração. Quando eu precisar, quando eu necessitar só adorar, só exaltar, quando eu quiser agradecer, eu vou à casa do oleiro todos os dias, Jesus. O homem não está vendo, o homem não está entendendo, mas eu venho dizer da parte de Deus, Ele está vendo, Ele está assistindo. Ele está recebendo a oferta sincera do teu coração. E a palavra que eu venho dizer nessa noite é: não desista mais. Não abra mão mais.